O último filme do Doutor Estranho apresenta pelo menos 3 camadas sobre as relações entre multiverso e metafísica. A primeira delas é a própria Wanda Maximoff e a sua síntese do arquétipo feminino da maldade. A Feiticeira Escarlate simboliza todas as bruxas más na nossa cultura, desde as mais primitivas, passando pelas histórias de fada dos irmãos Grimm e Charles Perrault, com suas casas de doce, risadas malignas e espelhos mágicos, até as versões mais recentes das bruxas nos filmes de terror contemporâneo. A segunda camada é o famoso crossover. É o puro deleite nerd da ficção sabendo-se como tal e brincando com isso. É a metalinguagem, onde o Charles Xavier se encontra com Reed Richards, com o Raio Negro e a Capitã Carter para formar os Illuminati. Essa é a pura diversão do multiverso. A terceira camada é a mais complexa e a mais confusa no filme, que é justamente as relações entre metafísica, moralidade e multiverso. Essa questão é resumida no debate entre o Doutor Estranho e a Wanda sobre o uso do Darkhold, por exemplo. Por um lado, o Doutor Estranho diz que isso quebra as leis naturais, e a expressão lei natural é uma expressão muito carregada de significado religioso. Até do ponto de vista da Igreja Católica, faz parte do catecismo entender que essa lei natural é uma participação que o homem tem na ordem divina, na realidade com Deus, a partir da sua moralidade. A Wanda, por outro lado, diz que no fundo ela só quer ser mãe, nada mais natural que isso. E usar a magia para trazer os seus filhos à vida é o que toda mãe faz. Diante dessa terceira camada, das relações entre moralidade, metafísica e multiverso, a gente pode desdobrar isso em mais 3 pontos. O primeiro é sobre a própria definição de magia. O que é a magia no filme? Se ela for entendida como participação com o demônio, com o pecado, com as forças ocultas que se opõem a Deus, obviamente que a magia é uma coisa intrinsecamente má, porque é derivada de uma escolha que nega Deus e se aproxima de uma pretensão orgulhosa de controlar a natureza por si mesmo. Por outro lado, a magia também pode ser entendida como uma metáfora da tecnociência, da mera capacidade do homem de manipular a realidade, só que em vez de teorias científicas contemporâneas, se usa mecanismos antigos de recitação mágica. Aqui é muito interessante, porque o filme demonstra como a manipulação do homem sobre, por exemplo, o que é uma família, como no caso da família da América Chaves, ou sobre a metáfora da Wanda como mãe solteira, talvez induzindo a questão da manipulação genética, da inseminação artificial, da manipulação sobre a vida humana e sobre a possibilidade de ter ou não filhos, sobre o direito de alterar as leis do funcionamento da biologia humana, por exemplo, para gerar crianças. O segundo aspecto dessa questão é sobre o livre-arbítrio e a essência diante das multiplicidades das variantes. O que quero dizer com isso? Por exemplo, Doutor Estranho tem necessariamente em todas as suas variantes que terminar sendo vencido pelo seu orgulho e fracassando com aqueles que ama? Ele tem que necessariamente ficar sem casar com Christine? Existe liberdade para uma variante de encontrar essa saída? No caso específico da variante da Marvel, a original para nós, o Doutor Estranho consegue superar esse apego ao poder e esse desespero derivado do seu egoísmo, da sua idolatria de si mesmo, e consegue se sacrificar para vencer o mal. Isso significaria uma certa liberdade, um certo uso adequado do livre-arbítrio que venceria os seus pecados, venceria os seus vícios. Ora, mas essa possibilidade é algo essencial para um suposto molde, um modelo fundamental para qual todas as outras variantes são cópias? Ou será que a variedade moral é tão grande que poderia até se perder a ideia de uma unidade de variância? Quer dizer, não seriam doutores estranhos, seriam outras coisas que não seriam nem próximo do que seria um doutor estranho no nosso mundo. Será que chega a essa amplidão? Ou será que existe um núcleo essencial de identidade do Doutor Estranho que justifica a existência de todas as variantes serem chamadas de variantes? Por fim, o uso do Darkhold como quebra ou não da lei natural, dessa ordem cósmica que rege o mundo e o uso da magia. A Wanda chega a afirmar que o Doutor Estranho é um hipócrita, várias vezes. Primeiro quando ele entregou a Joia do Infinito por Thanos, e depois quando ele mesmo usa o Darkhold para tentar impedir a Wanda de sacrificar a América Chaves. Essa discussão é uma discussão muito complicada e muito grande, que poderia ser desdobrada em muitos níveis. Primeiro, a gente pode pensar no termos maquiavélicos. Os fins justificam os meios, então obviamente o Doutor Estranho não está preocupado com moralidade e lei natural, coisa alguma. Por outro lado, a gente pode dizer, o Doutor Estranho vendeu sua alma ao demônio porque usou o Darkhold, logo ele é mau em si mesmo e está necessariamente corrompido.
Por fim, é possível até pensar, partindo do aspecto de que a magia é apenas uma metáfora para a tecnociência, sobre a discussão que Aristóteles e Tomás, por exemplo, vão dizer da virtude da equidade, que é o uso da justiça, a administração da justiça em casos complexos, em que certas regras particulares podem ser quebradas buscando uma solução justa mais profunda, como no caso do furto famélico, que a pessoa rouba para matar sua fome, ou mesmo da legítima defesa, dependendo, obviamente, da consonância desse uso com uma vontade superior que fundamenta a ordem natural e a lei natural, no caso cristão, Deus. Nesse sentido, o filme mostra toda a sua confusão, porque não fica claro se o Darkhold é, de fato, uma metáfora do pecado, que obviamente não pode ser uma coisa boa, ou apenas da tecnociência, como um conjunto de regras de manipulação da realidade. No caso de ser uma metáfora da tecnociência, é obviamente possível que exista um bom uso dessa realidade mágica, mesmo que isso aparentemente quebre alguns protocolos. Partindo dessa interpretação, o que a Wanda não entendeu, e por isso que ela acusa o Doutor Estranho de hipócrita e todos os heróis que quebram as regras para assegurarem sua vitória, e ela que só quer ter os seus filhos não pode, essa acusação de falsidade, de duplo padrão, de hipocrisia, é uma falta de compreensão dessa lei maior, dessa lei natural maior, que é o sacrifício de si. A variante do Doutor Estranho da Marvel só consegue superar o seu egoísmo quando ele começa a se sacrificar para que os outros sobrevivam. Então, mesmo quando ele usa o Darkhold, ele está usando isso em nome do sacrifício. Obviamente, levando em consideração que o Darkhold não é o pecado, é apenas a tecnociência. Nesse caso, o Doutor Estranho está usando a virtude da equidade, ou seja, ajustando premissas gerais para aquele caso particular, buscando entender melhor como usar determinada situação, buscando a justiça em si, para além dos protocolos formais. Essa é uma interpretação possível, devido à ambiguidade do filme. Claro que dá para entender que ele se corrompeu, pecando, objetivamente, flertando com o demônio, ou entender que ele foi maquiavélico, que os fins justificaram os meios. Seja qual for a interpretação de tudo isso no filme, porque de fato é demonstrado de maneira ambígua e pode ser levado para vários lugares, a questão fundamental é que a metafísica subjacente a essa interpretação da realidade, da questão da lei natural, da moralidade das pessoas e dessa multiplicidade da ordem cósmica, e afinal de contas o que nós somos, o livre-arbítrio e aquilo que é justo para nós, é um elemento inescapável no filme. É curioso que mesmo a Marvel, quando trata de magia na alta fantasia, inevitavelmente tem que tocar em temas metafísicos. Mesmo com a sua suposta agenda progressista e os seus elementos ideológicos espalhados nos filmes, quando se trata de falar dos verdadeiros anseios humanos e nos limites que a imaginação pode nos levar na reflexão sobre a realidade, ela acaba tendo que recorrer a temas e controvérsias metafísicas pertencentes a tradições religiosas muito mais antigas e que muitas vezes são vistas com desconfiança por muitos dos seus fãs.